Salmos de número 37, versículo 1 ao 7. Salmos 37, versículo 1 ao 7. Pastor Elisandro, pede para alguém trazer um copo de água e deixar aqui para mim. Obrigado. Aleluia. Quem achou? Diga amém. Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta. Só quem está aqui pela primeira vez que você vem nos visitar, levanta a mão para me ver onde você está. Amém. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Aleluia. Tem mais alguém que está aqui pela primeira vez? Seja bem-vinda. Deus abençoe. Eu gostaria que a igreja desse uma grande salva de palmas. Aleluia. Assim diz a palavra de Deus: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Até aqui. Fecha a Bíblia, fecha os olhos e vamos fazer uma breve oração. Pai, queremos te louvar por essa noite. Te louvar pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez. Senhor, perdoa as nossas falhas, nossos erros, nossas culpas, nossos pecados, o que pensamos, falamos. Pai, deixamos de fazer que porventura desagradou o teu coração. Nos lava agora com o teu sangue precioso. Cobre esse lugar, Pai, com a tua santa presença. Toda contrariedade, seja ela física, seja ela espiritual, que tenta roubar a instrução, a revelação, tenta roubar a semente do coração dos meus irmãos, seja manietada a partir de agora, em nome de Jesus Cristo. Todos nós possamos entender, compreender, sair daqui abençoados, sair daqui diferentes, pois a tua palavra diz que operando o Senhor, quem impedirá? E nós sabemos, Pai, que nesta noite não será diferente. O Senhor vai operar, o Senhor vai agir, vai manifestar a tua glória. Os teus sinais serão vistos aqui mais uma vez para que o teu nome seja glorificado. Seja bem-vindo aqui, Senhor. Se for preciso levantar uma criança para falar, levante. Tu és o Senhor desta casa. Tu és o Senhor de todas as coisas. E nós, humildemente, conscientemente, nos colocamos debaixo do teu senhorio. E te dizemos esta noite: tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Deus, não há outro em nosso coração. Estamos aqui por tua causa, para prestar o nosso culto racional a ti. Pai, surpreenda-nos mais uma vez. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, ela possui muitos salmos. E grande parte dos salmos é uma expressão daquilo que pessoas estavam vivendo, situações que elas estavam vivendo. Davi, ele é autor deste salmo e de grande partes dos salmos da Bíblia. E Davi, ele era um homem apaixonado por Deus, um adorador por excelência, um homem que agradava o Senhor com falhas, com erros, sim, mas ele era um homem escolhido, ele era um homem separado.
A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E esses salmos, então, é escrito por ele. Davi aqui ele está escrevendo. Ele está trazendo uma instrução. Ele começa a fazer uma comparação entre aqueles que são justos e aqueles que são ímpios. Ímpios são aqueles que praticam o mal, que estão longe de Deus, que não têm temor a Deus, às coisas sagradas, que vivem de qualquer maneira nessa terra. Estes são os ímpios, aqueles que ainda não foram justificados pelo sangue de Jesus Cristo. O que nos torna justos é o sangue do Senhor Jesus. Amém? Quando nós aceitamos a Ele, quando nós entregamos nossa vida para Ele, nós somos justificados. E o Senhor então nos aceita. Então Davi ele está fazendo um paralelo, uma comparação entre aqueles homens que praticam o mal, que vivem caminhando segundo o curso do mundo, e aqueles que andam segundo os mandamentos e os princípios de Deus. Baixa um pouquinho o fundo, Rafinha. Está muito alto. Então Davi ele vai expressar que a felicidade dos ímpios é algo passageiro. A felicidade dos ímpios é algo passageiro. Ele vai dizer assim: ei, irmãos, vocês que são justos, não fiquem com inveja daqueles que praticam o mal, por mais que eles estejam prosperando diante dos olhos de vocês, por mais que pareça que a vida deles é melhor que a de vocês, não invejem eles. Continuem esperando em Deus, porque a alegria deles, a felicidade deles, ela é tão passageira como o capim que hoje está verde, mas que passa alguns dias, aquele capim ele se seca. Amém? Então ele estava falando que a felicidade dos ímpios ela é muito passageira. Aí eu pergunto para você, e a felicidade dos justos? É por alguns momentos? É passageira ou é eterna? A nossa felicidade é eterna. Logicamente que nós passamos por dias maus, por momentos difíceis, coisas inesperadas que muitas vezes tendem a roubar a nossa alegria. Quem aqui de tempos em tempos passa por uma situação complicada? Levanta a mão para o céu. Olha para o irmão do teu lado e diga: bem-vindo ao time. Não tem como fugir dessa realidade. O próprio Filho de Deus, ele declarou: ei, no mundo vocês vão passar, vocês terão aflições, terão momentos difíceis, porém, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se vocês andarem comigo, vocês também vão vencer o mundo. Aplauda bem forte o Senhor. Então, se você de vez em quando você fica a pensar, por que aquela pessoa que não serve Deus parece que ela é tão abençoada? Por que parece que ela prospera mais que eu? Quem aqui já pensou nisso? Levanta a mão. Aqui é a resposta. Davi ele estava trazendo a resposta. Davi ele estava trazendo a resposta para essa inquietação do coração dos homens. Inspirado por Deus, ele começa a dialogar a respeito desse tema. Então, quando Davi escreveu esses salmos, ele não era mais um menino. Ele não era mais aquele menino jovem que apareceu diante dos filisteus e ali derrotou Golias. Quando ele ali foi enviado pelo pai dele para ver como estavam os seus irmãos e derrotou Golias, a Bíblia diz que Davi ele era ainda um menino. Mas quando ele escreve esses salmos, irmãos, Davi já não é mais um menino. Davi já é alguém experimentado, já é alguém maduro. E quando nós temos uma caminhada, quando os anos vão passando da nossa vida, nós vamos aqui adquirindo algo muito importante: maturidade e experiência. Quem concorda comigo? Nós vamos aprendendo, nós vamos vivenciando situações, nós vamos vendo Deus operar, nós vamos vendo o desenrolar de questões. Então, Davi, nesse momento que ele escreve, ele já era um homem que possuía muitas experiências com Deus, um grande caminhar com Deus.
Amém? Não era mais um menino, era alguém maduro, era alguém experiente, era alguém que estava vivenciando a fidelidade do Senhor em cada momento da sua vida. Se você estudar a história de Davi, você vai ver que em momento nenhum da sua caminhada, em momento nenhum da sua trajetória, Deus desamparou a Davi. Ele passou por momentos difíceis, sim, perseguição, precisou se esconder em cavernas, quando o rei Saul estava perseguindo ele, mas em momento nenhum, Deus desamparou a Davi. Faça uma aliança com Deus, se você ainda não fez. Em momento nenhum, Deus vai te desamparar. Em momento nenhum, Ele vai te abandonar. Ele vai virar as costas para você. Não, Ele estará sempre, querido, pelejando as tuas causas, porque Deus se importa com você. Ele se importa conosco. Não era só com Davi. Sabe, a Bíblia vai dizer que nós somos a menina dos olhos de Deus. A menina, algo precioso, algo especial para Deus. Olhe para alguém perto de você, olhe para alguém e faça esse exercício. Do lado de você há uma pessoa especial. Por mais que os homens não reconheçam que você é especial, Deus reconhece que você é especial e você tem um valor. Se você acredita, aplauda o Senhor. Então Davi, ele vai nos encorajar a confiar no Senhor. Quem confia em Deus aqui? Sabe, a nossa confiança, ela é provada, irmãos. Quando tudo está andando bem, quando tudo está a mil maravilhas, nós não precisamos confiar com tanto entusiasmo e motivação. Tudo está indo bem. Mas quando algo começa a fugir do nosso controle, é aí que a nossa confiança ela é provada. Quando a enfermidade bate na sua porta, quando uma má notícia chega até você, quando dá um problema no casamento, um problema nos filhos, quando você perde o emprego, ou seja, algo ruim acontece, aí é que a nossa confiança é provada. É aí que nós vamos mostrar para Deus se confiamos ou não confiamos. Lembra de Daniel? Ele confiou ou não confiou? A Bíblia diz que Daniel ele foi lançado dentro de uma cova onde os leões ficavam. Leões que eles colocavam nas arenas para devorar muitas vezes crentes. Você sabia disso? E Daniel ele foi lançado ali. E Daniel ele creu, ele confiou no Senhor e Deus não desamparou Daniel. Naquela noite Deus tapou a boca dos leões. E eles tiveram que jejuar naquela noite. Armaram contra um justo de Deus. Pessoas ímpias que não temiam o Senhor, que adoravam outros deuses, queriam matar Daniel, homem justo, homem reto, homem que confiava no Senhor. Armaram ciladas contra ele, porém Deus não deixou Daniel ser envergonhado. Quando nós andamos em retidão com Deus, quando nós confiamos, quando nós esperamos em Deus, quando nós realizamos uma aliança com o Senhor, querido, Ele não nos deixa desamparados. Se preciso, Ele entra dentro da fornalha, se preciso, Ele entra na cova para te socorrer. Ele não deixa você sozinho. Ele sempre vai estar perto de você. Então é no momento mais difícil que a sua fé ela é provada. Está passando por dificuldade? Está passando por problema? Está passando por luta? Ei, não desanime. Não desacredite. Continue confiando em Deus, porque Ele vai te socorrer no momento oportuno. Não foi o que Jó disse?
eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e no momento certo, Ele vai me socorrer. Deus não deixou Jó esquecido, abandonado, em desespero, não. Deus restaurou a sorte de Jó, porque no momento mais difícil da vida dele, ele não negou o Senhor, ele permaneceu firme e fiel com o Senhor. Permaneça confiando, permaneça firme, e você vai ver a mão de Deus se estabelecendo sobre essa questão. Não negocie princípios, valores, continue sendo alguém íntegro, reto e que se desvia do mal. Balança o ombrinho do teu irmão e diga para ele assim: continue caminhando com o Senhor. E ele vai dizer que aqueles que praticam o bem habitarão na terra e desfrutarão de segurança. Quer viver bem na terra? Quer ter segurança na terra? Pratique o bem e confie em Deus. Pratique o bem e confie em Deus. Há um princípio dentro da palavra de Deus. E isso é real e todos os dias nós vemos acontecer. Um princípio da semeadura e da colheita. Tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. O que você quer colher sobre a sua vida? O que você quer colher sobre a sua casa, sobre os seus filhos? Quantos querem colher coisas boas? Plante coisas boas. Faça o bem. Se você desejar o mal, você colhe o mal. Se você pagar com a mesma moeda, você colhe aquilo. A Bíblia vai ensinar, irmãos, que nós temos que até orar e desejar o bem para os nossos inimigos. Tem alguém te difamando? Tem alguém te perseguindo? Tem alguém te caluniando? Seja pessoalmente, seja na rede social. Está falando mal de você, está causando injúria, está causando algum problema. Qual é a sua atitude? Já sei, pastor, vou encontrar na rua e vou acertar as contas. Pastor, ali, vou puxar, entendeu? O Três Listra, o Tramontina, e vou dar uma camaçada de pau, porque é isso que essa pessoa merece. Ah, pastor, o senhor não me conhece. E nem quero conhecer esse lado, irmão. Aleluia. Longe de mim, esse lado aí. Não adianta fazer isso. Se você sabe, você vai orar por essa pessoa. Você vai desejar o bem, você vai desejar, Pai, que ela te conheça. Que ela tenha um encontro vivo, real, verdadeiro com o Senhor. Porque se o ser humano tiver um encontro vivo, real, com Deus, aquele coração ruim, aquele coração mau, aquelas atitudes más que aquela pessoa está tendo, Deus vai tocar, o Espírito Santo vai levar aquela pessoa ao arrependimento, e ela vai nascer de novo, e vai ser uma pessoa regenerada, com um coração bom. Quantos de nós aqui éramos maus? Não levanta a mão. Quantos eram maus? Brigavam, batiam, faziam. Meu Deus, eu nem vou começar a contar aqui. Aleluia. Esse osso aqui eu quebrei. Não parece, graças a Deus. Quebrei esse ossinho da mão, dando um murro na mesa e na porta. E brabo, de irado. Para não bater na minha mãe, eu batia na mesa e batia na porta. Aleluia! Rico homem, hein? Uau! Que coração bom. Antes de Jesus entrar nas nossas vidas, nós éramos assim, irmãos. A essência do homem, ela é maligna. Amém? E essa essência maligna, ela só vai embora, ela só começa a ir embora quando o Senhor, ele entra. Porque Deus, ele é amor. Aleluia! Deus é amor, e quando o Espírito Santo de Deus começa a habitar dentro de nós, aquela malignidade que estava ali dentro de nós começa a dar espaço a um coração bom.
Então, se tem alguém te perseguindo, ore. Apresente essa pessoa diante de Deus e diga: Pai, pega ela, Senhor. Que ela se converta, que ela te conheça. Essa pessoa virá e vai te pedir perdão ainda. Você crê nisso? Se você fizer isso, o Senhor move céus e terras, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, Davi vai nos encorajar a confiar no Senhor. Mas ele vai além e faz outra declaração. Diga comigo: deleita-te no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Uau! Que promessa! Deleita-te no Senhor e Ele vai atender. Ele vai trazer à existência desejos do nosso coração. Quantos querem ver os sonhos realizados? Quantos querem ver projetos do seu coração realizados? Aqui está uma chave. Se deleitar em Deus. Vamos entender o que isso significa, se deleitar no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então é sobre essa declaração que nós vamos meditar um pouquinho mais nesta noite. A palavra deleita-te no Senhor ou agrada-te do Senhor, ela vai significar ter prazer em Deus, satisfação e contentamento no Senhor. Isso é deleitar-se em Deus. Quando o salmista diz deleita-te no Senhor, isso implica, em primeiro lugar, reconhecê-lo como único e verdadeiro Deus. Amém? Quando eu reconheço a Cristo como único, suficiente Salvador, único Deus, eu estou iniciando o processo de me deleitar nele. Aleluia! Quantos ainda querem ver o Senhor trazer existência aos desejos do coração? Levante a mão. Aqui está o primeiro passo. Se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, se você ainda não aceitou a Cristo, se você ainda, querido, não reconheceu Cristo como Senhor e Salvador, faça, e você vai ser surpreendido. Além da salvação, que é aquilo que é algo mais importante nas nossas vidas, que o Senhor já comprou por nós, Ele vai começar a trazer sonhos à existência que estão aqui dentro. Quantos querem ver sonhos realizados? Não, esse amém foi muito fraco. Quantos querem ver sonhos realizados? Somente pode deleitar-se no Senhor aqueles que realmente compreendem o seu senhorio. O que Cristo representa para ti? Qual é o valor que Ele tem na tua vida? Qual o valor que você agrega ao Senhor? Qual é o peso que Ele representa para ti? Tudo aquilo que você valoriza, que você cuida, tudo aquilo que você empenha tempo é algo que você valoriza. Então, a questão é, o Senhor é verdadeiramente o Senhor da sua vida? Ele é o Senhor do seu tempo? Ele é o Senhor completo da sua vida? Ou de algumas áreas? Fica uma pergunta para nós. O Senhor Jesus, Ele quer ser o Senhor completo do seu coração. Ele não divide o coração dele com outras coisas. Ele não quer que você divida o seu coração com outras coisas. O nosso coração precisa ser em primeiro lugar de quem? Do Senhor. Esse é o primeiro mandamento. O meu coração, o seu coração precisa ser pleno de Deus, totalmente de Deus. Nós temos que dar para Ele a primazia. Tudo que nós vamos fazer de melhor, primeiramente precisa ser para quem? Para Deus. O que Jesus diz lá em Mateus 6,33? Não, mais alto. O reino dos céus é sua, e as demais coisas Ele acrescentará. Ou seja, priorize Deus, priorize o seu reino, priorize as coisas de Deus,
Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, e as demais coisas que você precisa, Ele vai te auxiliar, Ele vai te ajudar, Ele vai trazer à existência. Aleluia! Em segundo lugar, deleitar-se no Senhor implica em adorá-lo, glorificá-lo da forma apropriada, inclui crer nele. Quantos creem nele aqui? Meditar nele, na sua escritura, lembrar-se dele, honrá-lo, amá-lo, desejá-lo. Qual é o nível de paixão do teu coração para com Deus? Qual é o nível de paixão? Qual é o nível de fervor que você tem por Deus dentro de você? Amá-lo e desejá-lo, apreciá-lo sobre todas as demais coisas. Sobre todas as demais coisas. Pastor, até mesmo sobre minha esposa, meu filho, meu marido, minha família, sim. Se nós colocarmos nossa família em primeiro lugar antes de Deus, nós não somos dignos nem aptos a segui-lo. Você sabia disso? É Bíblia, é palavra. Parece duro de ouvir, não é? Parece algo difícil de ouvir. Quem ama aqui a família? Quem ama a esposa, os filhos, o marido? Você não valoriza eles? Você não quer estar junto? Você não ora por eles? Sim. Nós amamos a família. Amamos as pessoas. Mas o Senhor declara na sua palavra, antes de você amá-los, antes de você dar a vida por eles, dê a sua vida por mim. O que Deus pediu para Abraão? Em determinado momento da caminhada, para provar o coração de Abraão? Deus havia dado uma promessa para Abraão. Abraão com 90 anos, sua esposa Sara com 80, estéril, não tinha filhos, e Deus chega para ele e faz uma promessa e diz: Abraão, eu vou te dar um herdeiro, e por meio desse herdeiro vai se formar uma grande multidão, como as estrelas do céu e as areias da praia, incontáveis. E ele disse: como isso? Eu não tenho filho, já sou velho, minha esposa é estéril. O Senhor disse para ele: eu vou te dar um filho das tuas entranhas, teu sangue, vai sair de Sara, tua esposa. Teve um momento que Sara ouviu o anjo do Senhor falando isso, e ela fez o quê? Ela riu de Deus, irmãos. Ela zombou, ela riu, porque ela pensou assim: todo esse tempo eu e meu velho nós praticamos e nunca deu. Eu sou estéril. Agora vem esse anjo aí, vem dizer que Deus vai dar um filho. Mas aquele que promete, ele é fiel. E Deus deu. Abraão tinha 100 anos de idade e nasceu Isaque, o filho da promessa. Quando o menino já estava um pouco maior, Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, sacrifica para mim o teu filho. Vai até o monte tal, e lá você ofertará o seu filho para mim. Aí eu vou perguntar para você, porque se nós não entendemos aqui, a gente pode pensar que Deus era um Deus sanguinário que queria ver Abraão matando filho. Não é isso. Não é isso. Mas Deus estava provando o coração de Abraão. Havia uma aliança ali. Havia um sonho de Deus, um projeto de Deus. Havia algo tremendo que Deus queria fazer por meio de Abraão. A Bíblia diz que todas as famílias da terra são benditas por causa de Abraão. Você é bendito, fruto da decisão, da fé, da confiança desse homem chamado Abraão. Então o Senhor pede e ele obedece. E ele vai, e ele arma o altar, coloca a lenha. E quando ele vai, ele coloca o menino, ele amarra o filho dele, queridos. E o filho dele pergunta: pai, aonde está o sacrifício? Porque geralmente eles sacrificavam um cordeiro, um bezerro, enfim, animais naquela época. Hoje não é mais assim, amém? Biblicamente, hoje não existe mais sacrifícios de animais, tá? O sangue de Jesus é o sacrifício perfeito. Mas naquela época era a forma de adorar a Deus. Deus assim exigiu.
Quando Abraão levanta a faca, chamada cutelo, e ele vai concluir o sacrifício, o Senhor brada e diga: Abraão, não toque nele. Eu já vi a sua obediência e o seu coração. Aí está o sacrifício. Abraão tinha dito para o filho dele: filho, não te preocupe, porque Deus vai prover o sacrifício. Abraão tinha fé, irmãos, confiava em Deus, mas Deus provou, mesmo assim, o coração dele. Então, aquele que se deleita no Senhor, confia e espera nele em tudo. Confia e espera em tudo. E jamais, ouça isso por favor, e jamais sente prazer naquilo que ofende e transgride a sua palavra. Amém? A pessoa que se deleita em Deus, ela não quer ofender o Senhor. Ela não quer mais praticar as coisas que desagradam a Deus. Ela aprendeu pela palavra, ela aprendeu com os irmãos, ela aprendeu sendo ministrada aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. E ela, de uma forma consciente, de uma forma revelada pelo Espírito de Deus ao seu coração, voluntariamente, sem pressão, sem ninguém forçar, ela não quer mais praticar obras más, porque ela sabe que vão entristecer o coração de Deus. A pessoa que se deleita em Deus, querido, ela cuida para ela não pecar, para ela não fazer algo errado, porque ela sabe que pode entristecer o coração de Deus. Pergunto para você essa noite: é possível entristecer o coração de Deus? Sim, queridos. Deus se entristece, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele se entristece. É possível entristecer, mas é possível agradá-lo, fazê-lo feliz. Sabe, querido, nós precisamos ser homens e mulheres que vamos nos deleitar em Deus. Homens e mulheres que vão dar alegria, prazer ao Senhor. Homens e mulheres que Deus vai olhar lá de cima e vai dizer: eita glória! Lá em Rosário do Sul, que povo lindo. Ah, esse aleluia. Você está inserido, amém? Ah, lá em Rosário do Sul, olha só aquele irmão. Meu Deus, homem íntegro, reto, se desvia do mal, me adora, me busca, se desvia do pecado. Esse irmão está se deleitando em mim. E ele vai fazer assim. Estou conjecturando, amém? Ele vai fazer assim. Ele não precisa fazer assim, ele só pensa e já sabe o que se passa no teu coração. Só para você entender. Ele faz assim. Quais foram as últimas orações dela? Qual é o desejo do coração dela? Está alinhado com a minha palavra? Está alinhado com o meu propósito? Anjo do Senhor, vai lá e traz aquilo que ele precisa. Ele vai falar com alguém, ele vai mover algumas coisas para trazer à existência desejos do teu coração. Deleita-te nele. É prazeroso se deleitar em Deus quando nós nascemos de novo. Não é algo ruim. É algo maravilhoso viver em santidade, viver em retidão, é algo maravilhoso e necessário. Aleluia! Deus se importa com cada detalhe das nossas vidas. Amém? Cada detalhe, por mais pequeno que pareça aos teus olhos, Deus se importa com cada detalhe da sua vida. Quem acredita nisso? Deus se importa, queridos. Ele se importa com a mais pequena oração. Para Deus não existe oração grande, oração pequena. Para Deus existe desejos e orações. Nós é que temos, um consentimento sobre aquilo que é grande, sobre aquilo que é pequeno, algumas realidades que nós pensamos, aprendemos. Para Deus, a oração ela é oração, o desejo é um desejo. Não existe algo pequeno ou grande. Tudo é maravilhoso diante dos olhos de Deus. Até mesmo um simples desejo
de você querer algum tipo de comida, Deus se importa com isso. Você sabia disso? Ah, pastor, está de brincadeira comigo. Com tanta coisa para Deus se importar, desastres, pessoas doentes, fome, peste, guerra, Deus vai parar para atender um desejo do meu coração que eu quero comer algo. Vai. Por quê? Porque você é filho. E você está se deleitando nele. Eita, Pai que nós temos, hein? Ele merece uma salva de palmas bem forte. Ô Paizão amado! Eu vou te contar um testemunho meu. Provavelmente você já ouviu, mas como tem pessoas novas da igreja, e cabe bem dentro dessa mensagem que eu estou pregando, preste atenção. Há uns 4 anos atrás, deixa eu começar do início, me permita. Quando nós morávamos em Santa Maria, lá a carne de ovelha é muito cara, porque não tem pessoas que criam rebanhos como aqui em Rosário do Sul. Rosário do Sul, Livramento e outras regiões, há muito território do interior e muitos criadores de pecuária e de ovelha. E para nós comer uma carne de ovelha em Santa Maria, irmãos, era só no Natal ou no final do ano. Pasme você, porque era muito caro. Nós iríamos lá no mercado e olhávamos lá um quartinho de ovelha, ou geralmente eles vendem a paleta, né? Vamos dizer hoje, era mais de R$100, muito mais de R$100. Então, era só nessas datas especiais. E quando alguém comprava, aleluia. Se dependesse de mim de comprar, eu não comprava, irmãos. Amém? Porque eu achava muito caro. Nós viemos para Rosário do Sul. E aqui em Rosário do Sul, há um povo muito abençoado. Aqui em Rosário do Sul há um povo muito abençoado. Muito generoso, hospitaleiro. Me recebeu eu, minha esposa, meu filho ainda bem pequeno, há 9 anos atrás, com os 2 braços assim, Rodrigo, ó. De braços abertos, ajudaram a fazer minha mudança. Quem ajudou? Quem estava lá? Levanta a mão. Olha lá. Ó, ainda tem irmãos que estavam junto lá desde o primeiro dia que nós chegamos. E queridos, então, há cultos no interior aqui. Nós temos congregações no interior. Levanta, Eugênio e Iraci, faz favor. Nós temos culto na casa do irmão Eugênio, da irmã Iraci. Pensa num churrasco de ovelha e multiplica. Esse homem assa, irmãos. Pode sentar, querido. E detalhe, ele não vai no campo pegar a ovelha velha, dura, é cordeiro. Por que você acha que eu engordei alguns quilos depois que eu vim para Rosário do Sul, aleluia? Tratamento, amém? Comendo bem, paz de espírito, aleluia. Bem, onde tudo está indo bem, paz de espírito, sabe? Pessoas que te amam, todas as coisas vão bem, e você andando com Deus, melhor ainda. Aleluia. Começamos a comer carne de ovelha, cordeiro, meu Deus, que coisa boa. Quem gosta aí também? Tem gente que já está descendo saliva, né? Aham, eu sei. A gente fala de comida, já dá saliva. É sério. Queridos, e há 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, era Natal. E naquela época eu ainda tinha um freezer lá na minha casa. Além da geladeira, um freezer. Em Santa Maria nós carneávamos a cada 1 ano, uma novilha, um boi, lá nós criávamos, tá? Tinha um sítiozinho, nós criávamos lá.
Então eu tinha comprado aquele freezer, né, para estocar comida. Quem mais tem essa prática? Isso é normal, todos nós realizamos, tá? Aí eu vim para cá e o meu freezer estava desativado. Aqui eu não carneava mais animais e nem tinha como trazer carne de lá para cá. Vá que a polícia me pegue, me pare. É complicado você transportar. Então o freezer estava parado e um dia o irmão perguntou assim: pastor, tem um freezer? Aí eu disse: tenho. Está ligado? Eu disse: não, está desligado. Pastor, eu comprei uma ovelha inteira e não tem lugar lá em casa, posso colocar no seu freezer? Eu disse: pode. Colocou lá. Aí ele pegava conforme ele ia consumindo aqueles pedaços lá. Então ainda tinha meia ovelha dentro do freezer. Ele já tinha levado uma parte e tinha meia ovelha. Era Natal, 10 da manhã, se eu não me engano. E eu desejei. Ai, como eu queria comer um churrasco de ovelha nesse Natal. O que eu fiz? O que eu fiz? Não orei. Eu desejei, eu não orei. Eu não abri a boca para falar. Eu não disse: pai, manda uma ovelha. Não. Sabe quando você para assim e pensa naquele churrasco, naquela comida boa, é um desejo. E eu assim, que vontade que eu estou de comer uma carne de ovelha. Natal. Não deu meia hora, toca meu celular. E este irmão, que era dono da metade da ovelha, me liga. Pastor, estou indo visitar minha família em outra cidade. Estava aqui dirigindo eu. E o Espírito Santo falou comigo. Aleluia. Que era para mim abençoar o Senhor com a ovelha que está no seu freezer. Desliguei aquele celular numa felicidade só. Já tratei de tirar o pedaço que eu queria, descongelar e ó. Deus se importa, querido, com estas coisas. Parece ser pequena, não é? Mas quando nós nos deleitamos em Deus, quando nós temos prazer no Senhor, alegria de estar com Ele, viver com Ele, Ele traz à existência pequenos desejos do nosso coração. Deus se importa com cada detalhe, irmãos. Não é só com coisas grandes aos nossos olhos, é nos mínimos detalhes da sua vida. Essa semana chegou lá em casa um casal. Eu não pedi permissão para eles, mas eu não vou contar, não vou falar o nome deles. Chegou lá em casa um casal e dizendo: pastor, nós temos que lhe mostrar algo. E eu vi que os olhos da irmã já estavam vermelhos de chorar. Aí no primeiro momento a gente pensa: meu Deus, será que deu um BO? Será que deu alguma coisa errada? Ele fica naquela impaciência, né? Aí começaram a falar: pastor, o senhor nem sabe como Deus é bom. Ele disse: uau, é coisa boa. Coisa boa. Pastor, estávamos orando por uma casa. Estávamos orando para uma chácara. Eles estão sendo transferidos e eles queriam morar em uma chácara, um sítio. E queridos, Deus proveu o sítio para eles. Mas o mais tremendo, eles não sabiam. A dona do sítio estava com o sítio fechado há mais de um ano. E ela estava orando: pai, eu só alugo quando o Senhor falar as pessoas certas. Detalhe, ela deleita-te no Senhor. Ela é cristã. Ela é temente a Deus. Então ela estava orando: pai, prepara um casal, prepara pessoas segundo o teu coração para morarem aqui. E um casal aqui em Rosário do Sul orando: pai, prepara para nós um sítio, uma casa no sítio. Veja o que Deus faz.
E ela havia recebido propostas de alugar para outras pessoas. Ela não alugou. Mais de 1 ano fechada. Porque aquela casa já estava preparada para quem? Para filhos e filhas de Deus. Que se deleitam no Senhor. Que tem prazer em Deus. Querido, se você entender essa mensagem, você vai começar a ser surpreendido por Deus. Coisas vão começar, você vai apenas pensar. E talvez no mesmo dia o Senhor vai trazer existência. Se coloque de pé nesta noite. E dê uma grande salva de palmas ao Senhor.